pessoal, vou apresentar aqui essa revisão sistemática que levanta fatores que influenciam tanto o médico e o profissional de saúde, né, o healthcare practitioner, e o paciente nessa interação com machine learning e principalmente com inteligência artificial nisso que tange a modelos de predição de risco, né? E é nessa perspectiva, quando a revisão levanta essa parte da predição de risco, ele envolve que tem um potencial muito grande, então, muito importante para apoiar a saúde em diferentes formas, né? Só que ele cita que um dos artigos que introduziu, né, a revisão tem um alto risco de viés, por exemplo, quando traz uma predição, uma probabilidade, né, envolvendo a oncologia, contraindicando o uso, então, de inteligência artificial, de machine learning nessa prática. Então, assim, além desse desafio, o outro também que ele traz é que muitos tipos, né, de aprendizado de máquina, eles não são facilmente interpretáveis. A gente fala muito aqui, né, sobre essa perspectiva do black box, mas é muito de entender qual o contexto que foi inserido, qual que é o método no qual o modelo foi treinado e desenvolvido para a gente conseguir levar os clínicos aí a usar com mais facilidade, e os pacientes também utilizarem. Então, a gente vai estar trazendo, então, essa revisão que trouxe como objetivo analisar como que os profissionais de saúde e os pacientes recebem e percebem, né, os modelos de predição de risco. Então, é entender essa percepção sobre os modelos de predição de risco, compreender, então, as recomendações deles para melhoria, identificar ali lacunas nas pesquisas atuais. Então, o desenho de estudo foi feito ali, registrado na Próspera, seguiu as orientações da revisão sistemática a partir do Prisma. Então, houve o framework do PICO, que eu vou mostrar ali, o que eles usaram como população, intervenção. Foram realizados aí nas buscas do Medline, Base, Web of Science, em junho de 2022, né? Então, faz aí quase 2 anos que foi feita essa revisão, com termos desenvolvidos na perspectiva da percepção do usuário, né, da aprendizagem de máquina e previsão, utilizando essas palavras-chave. Então, foram feitas aí buscas de citações diretas e inversas, foram feitas triagens também adicionais, né, de triagem de artigos similares, usando algoritmos ponderados ali por palavras. E essa busca, então, é importante dizer que ela foi repetida, então, no ano passado. Então, teve uma atualização aí em julho de 2023 para trazer mais publicações. Como o critério PICO, né, evidenciando aí que, como população, eles trouxeram a equipe trabalhando em ambiente de saúde e os pacientes, né, então, se não atendesse a esses critérios, eles eram excluídos. A intervenção em si era um modelo de machine learning baseado em risco e avaliava ali a condição de saúde, mas eles excluíram todos os modelos lineares que tinham machine learning hipotético. Como critério de exclusão, então, eram modelos que diagnosticavam alguma doença, eles não queriam isso, eles queriam foco mais em previsões de risco, então eram mais modelos de prognóstico, né? Eles tiraram também modelos ali que auxiliavam administradores na alocação de recursos, modelos que tinham resultados epidemiológicos, então isso eles excluíram também. Como resultado, como eles trouxeram a percepção, então, dos usuários, tanto médicos quanto os pacientes, e por critérios de exclusão ali, os modelos que avaliavam puramente o prognóstico, eles retiravam da análise. Pegaram artigos de modelos dos últimos 10 anos e não tinham restrição de local, né? A única restrição é que ele fosse publicado em inglês e tivesse critérios de inclusão como quantitativos, qualitativos ou mistos, né, que incluíam um pouco dos dois. A gente vai falar um pouco mais especificamente desses que incluíam os dois também. Então, aqui, o mais importante de quem está em casa ver é o número inicial e o número final, né, de artigos que foram incluídos. Então, nessa primeira busca de junho de 2022, tiveram 3.683 artigos que eles levantaram. Para junho de 2023, eles levantaram 1.373, e nessa confluência, eles encontraram que faziam parte desses critérios de inclusão apenas 41 estudos. Então, foram 41 estudos que foram incluídos nessa revisão, 9 deles eram de 2022, 4 deles eram de 2023, e os outros 20 e poucos, eles foram dessa revisão que eles falaram por outros métodos, né? Então, trazendo um pouco aí da perspectiva dos artigos incluídos, eles tinham que ter realizado pelo menos uma pesquisa quantitativa ou uma entrevista com esses participantes médicos ou pacientes,
As especialidades, então, que foram mais consideradas eram departamentos de emergência, que eles viram com maior prevalência, e as condições comumente consideradas foram sepse, pneumonia ou suicídio. Em sua maioria, foi evidenciado que foi procurado entre médicos e pacientes a previsão de risco de machine learning isoladamente, então não utilizou nenhum outro tipo de inteligência artificial, mas 10% analisavam pelo menos a predição de risco geral com modelo de ML e não machine learning, né? E o mesmo número, ele 10% desses 40, então dá uns 4 artigos assim, analisou o IA em geral, com a previsão de risco mais generalizada, que não usavam necessariamente machine learning. 8 artigos ali, eles utilizavam ferramentas de múltiplos elementos, ou seja, usaram, além da previsão de risco de machine learning, outros elementos também para fazer essa previsão de risco, provavelmente scores de risco já usados na prática médica, né? Então, aqui é só uma perspectiva, assim, do como que ele elencou aí, como que foi feito. Então, são os 10 primeiros dos 40, só para a gente levantar, assim, como que ele tabelou isso. Então, o desenho do estudo, onde que foi feito, a especialidade médica que foi utilizado, número de participantes envolvidos entre médicos e pacientes, números de participantes, quais os locais, né? Às vezes era médico, às vezes era paciente, ele elencou tudo isso, e a técnica de machine learning também, se era deep learning, por exemplo, se era Navibeams, alguns. Então, ele trouxe essa perspectiva. Com isso, o que a gente traz aí é que os estudos, eles geralmente interagiam, então, com o modelo de risco dentro de um ambiente de teste ou numa prática clínica, e desses artigos, os que interagiam aí com o modelo de previsão, só 4%, né, deles forneceu acesso ao modelo no teste final, e não para a entrevista, né? E 5 deles foram um pouco claros ali como que o método de machine learning foi usado. E a gente vai ver como que isso influencia também lá na frente em como que os médicos e pacientes aceitam utilizar machine learning ou não. Se ser ou não claro sobre os métodos é bastante importante. A gente vai ver um pouco mais para frente. Então, os modelos machine learning mais frequentemente usados são redes neurais, Random Forest, ActiveBoost, que a gente está bem acostumado. Os parâmetros mais comuns os modelos utilizaram foram treinados, né, com dados demográficos e informações clínicas. E muitos modelos usaram também o prontuário eletrônico. Além disso, tiveram alguns participantes, quando eles não interagiam diretamente com o machine learning, foram perguntados para eles algumas perguntas mais genéricas de machine learning para saber se eles realmente estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Então, algumas coisas do tipo, como que você interage com ele, se você tem uma captura de tela ou não, como que esses modelos são colocados na prática, né? E a maioria desses modelos eram de prognóstico, ou seja, de avaliar um risco no longo prazo do paciente vir a ter ou não aquele desfecho. Então, é importante notar aí que as porcentagens dos estudos, eles elencaram, né, critérios que eram classificados como alto, ou média ou baixa, para a qualidade do estudo. A gente vai ver um pouquinho sobre tanto os estudos que eram de machine learning puramente, ou que eram estudos qualitativos e quantitativos, ou mistos, né? Então, o único ensaio clínico randomizado que teve a perspectiva de objetivamente entender a percepção do médico ou do paciente, nessa linha que a gente está olhando, ele teve uma classificação muito boa de 4 dos 5 critérios, né? E aí, em todos os estudos da estratégia de recrutamento, elas pareceram inadequadas. Então, vou trazer aqui para vocês um pouco, só para vocês verem. Aqui foi feita mais ou menos como foi feita a análise. Se a gente for olhar quantitativamente, ali tem qualitativamente, e também se foi randomizado ou não, e a descrição dos estudos. Então, tem cada um dessas, como eu falei anteriormente, foi dado uma nota de 0 a 5, no qual o verdinho ali a gente entende que foi adequado, né? E aí, por exemplo, nos estudos quantitativos, o mais importante ali que não foi tão adequado foi saber se foi recrutada, a estratégia foi bem recrutada e objetivada da pesquisa. Quando a gente entra um pouco em estudos randomizados, o que era um pouco mais alarmante era a alocação, por exemplo, desses pacientes de forma na qual você consiga ocultar eles, de certa forma, antes de você colocar o modelo em contato com ele, né? E quando era não randomizado, o maior confundidor ali era quando você não necessariamente sabia o desenho do estudo, né? Então, como assim, na perspectiva de não randomizado,
se você conseguia ou não conseguia antes, né, como esse estudo foi desenhado ou não. Outra coisa que foi importante ali, por exemplo, no descritivo dos estudos, né, é se o recrutamento das estratégias apropriadas foi de acordo com o objetivo do estudo. Isso também não foi muito claro nos estudos que tinham só a oportunidade de escrever quantitativamente. Tá. Nessa perspectiva, então, a gente vai falar agora sobre artigos de métodos mistos. Eles tiveram um pouco... Se a gente já viu que necessariamente os que tiveram bem discriminado o que era qualitativo e o que era quantitativo, eles tiveram uma pontuação um pouco ruim. A gente vê que os métodos mistos, né, que tinham tanto quantitativo quanto qualitativo juntos, eles ainda tiveram uma pontuação ainda inferior, né? E aí isso foi relacionado, então, ao desenho da pesquisa que foi mal relatado. Os artigos, eles também tiveram ali uma baixa nos critérios, comparado ao último que eu falei, que eram os não mistos, né? As fraquezas, principalmente, incluem, então, a justificativa inadequada para os métodos mistos, e eles tentaram avaliar essa confiabilidade de acordo com esse medida capa de Cohen, que antes da discussão e depois da discussão com o médico ou com o paciente, eles comparavam para ver realmente se eles estavam sabendo o que eles estavam fazendo, de análise, qual modelo que ele estava entrando em contato e tudo mais. E nessa perspectiva, então, os modelos mistos, eles caíam bem mais de nota do que os modelos que eram bem determinados, que era qualitativo, que era quantitativo. E aí, nessa perspectiva, a gente vê ali que, adequadamente, como eu falei no último slide, né, não sabia muito bem dos dados, onde vinham, não conseguiam interpretar com rigor, tinha muito risco, às vezes, de bias na descritiva, e também não conseguiam saber muito bem onde que a integração do output do modelo ia se dar exatamente com quem ia usar. E nessa perspectiva, a gente entende aí, numa síntese total, aí, o que a visão do paciente ou do público, em média, era considerada, 39% ali eram negativas, e a visão do profissional, então, nessa perspectiva, deixa eu pensar aqui. Eu coloquei dos pacientes, né? Então, primeiro, para o paciente, nessa perspectiva, eles tinham uma visão um pouco mais negativa do que os profissionais de saúde, enquanto levavam em consideração o machine learning. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Que, em si, em todos os artigos que a gente analisou, 39%, ou seja, mais pacientes achavam negativos do que profissionais de saúde, tendo uma maior aceitação pelos profissionais de saúde. E os profissionais de saúde, os participantes, como em geral, né, agora incluindo os médicos também, quando eles tinham acesso a essa previsão de risco no estudo, era um mais positivo ainda, né? Então, nessa perspectiva, se eles tinham acesso à ferramenta de predição e se esse acesso ele era bem claro, eles mostravam mais visão positiva aos estudos do que os participantes, né, tanto médicos quanto pacientes, sem o acesso ao modelo preditivo. É importante, eu acho, a gente abordar esses 4 principais tópicos, porque são as barreiras e facilitadores nos contextos, como que eles desejam, os pacientes e os profissionais de saúde, esses modelos no ambiente de saúde, o desenvolvimento dos modelos dos outputs disso, como que isso se dá na prática médica, e os efeitos para os pacientes e os health care practitioners. Então, vamos lá, no contexto organizacional, tentei agora mudar um pouco ali para a gente ver os highlights mesmo. Então, a preocupação ali, principalmente com o custo financeiro, era uma preocupação muito grande no que tange a principalmente executivos e os profissionais de saúde. Era uma prioridade, às vezes, entender também a prioridade deles para concorrer, por exemplo, com o fluxo de trabalho clínico, podia ser uma barreira. Um conflito, talvez, entre a demanda adicional que eles poderiam ter de tempo, ou de capacidade, ou de treinamento, e a possível redução dos recursos que eles poderiam ter com esse modelo sendo implementado. Então, isso era, talvez, uma barreira no inicial. E os executivos hospitalares, eles também expressaram ali a importância da conexão entre os profissionais de saúde e os TI, enquanto os profissionais de saúde diziam que não necessariamente eles precisavam desse suporte técnico, eles se sentiam confortáveis mais do que os executivos pensavam. Em nível individual, o que a gente traz ali é que o conhecimento dos profissionais de saúde e de IA parecia um pouco misto, então tinha um treinamento ali antes deles usarem essa IA. Os profissionais de saúde, tanto os executivos quanto eles identificaram uma fadiga um pouco grande, que a gente já vê muito bem na literatura e até na prática médica, como realmente um fator de alerta, ou seja, você tem muito alerta do machine learning pode ser uma barreira para o sucesso dele, mas necessariamente
não é isso que a gente vê, né? Então, eu botei um asterisco ali para não colocar muito mais barreira nisso, mas necessariamente tiveram um estudo desses que disse que necessariamente não tem nada a ver essa fadiga de alerta, que na prática, você colocar um modelo de machine learning não tem nada a ver de aumentar a alerta, você vai ter realmente resultados importantes. Então, isso não seria uma barreira especialmente. E aí, profissionais de saúde, eles tinham umas preocupações antes da implementação que não se concretizavam na prática, então era basicamente, a gente vê ali, vai ver também nos próximos slides, que eles colocavam algumas barreiras antes, que necessariamente eram pré-intuitos do profissional de saúde, de dizer às vezes que a sabedoria dele era melhor do que da IA, e confundir isso com as predições do machine learning. Então, para maximizar a adotação ali, as recomendações que eles fizeram, né, em nível individual, foi fornecer mais feedback ao usuário, revisar os procedimentos por pares e nomear os melhores modelos, né? É importante também ali otimizar a integração do modelo do fluxo de trabalho, mas os artigos em si não conseguiram chegar num consenso em uma solução para reduzir essa fadiga que eu comentei, essa fadiga de altos falsos positivos ou altos falsos negativos, né? Os artigos, então, na perspectiva de desejabilidade ali dos modelos no ambiente de saúde, grande parte deles tiveram uma visão positiva dos pacientes, dos profissionais de saúde dos pacientes, como um modelo de machine learning sendo bons, úteis para a prática, né? E as visões dos profissionais de saúde eram todas positivas quando a facilidade do uso, a compreensibilidade e agregar valor. Então, isso tudo foi bem coletado em todas as entrevistas. No entanto, a confiança ela foi afetada pela concordância com as crenças anteriores. Como eu falei no slide anterior, os profissionais de saúde acreditavam que possuíam habilidades melhores e capacidades maiores que o modelo não tinha, que não era coberto por ele, e por isso, necessariamente, não confiavam tanto. Mas os pacientes, eles tinham a perspectiva de sugerir que os profissionais de saúde participassem sempre do desenvolvimento desses modelos e não deixassem eles de fora nessa perspectiva. Complementando, então, os respondentes perceberam que a saída dos modelos eles eram razoáveis para prever as doenças, então tinham visões positivas sobre a precisão do modelo, em vez de negativa, né? As métricas para eles eram interessantes, então eles estavam vendo os modelos acertarem. Os profissionais de saúde chegaram, então, ao consenso. Na verdade, eles não sabiam se era melhor falso positivo, se era falso positivo ou falso negativo mais importante, talvez por não saber exatamente qual o desfecho que eles queriam. Então, se era triagem ou se era realmente confirmação dos casos, então eles não souberam muito bem dizer o que eles precisavam. Então, as recomendações deles no desenvolvimento dos modelos era garantir, então, uma interface um pouco mais amigável, com simplicidade, e eles tinham muita preocupação em relação ali à variável de entrada do modelo. Então, a sugestão deles era personalizar com algumas dos parâmetros que eles já conheciam, porque algumas das outras eles não conseguiam, talvez, elencar para colocar como input no modelo, então ficava um pouco obscuro para ele como funcionaria isso, né? Sobre ainda o desenvolvimento, algumas das preocupações eram com a qualidade dos dados, né? Então, subnotificação, supernotificação, dado faltante, isso eram em todos os artigos, praticamente, sobre tanto os pacientes, profissionais de saúde e executivos, e a maioria dos artigos ali expressaram uma visão negativa sobre a qualidade dos dados, não forneceu necessariamente acesso ao que a gente tinha falado antes, né? Ao modelo de previsão. Então, os caras que não tiveram acesso, necessariamente estavam duvidando da qualidade dos dados. Se eles tivessem acesso ao modelo, talvez eles não teriam tanta dúvida assim da qualidade dos dados. A privacidade também foi considerada entre 5 e 9 artigos, e apenas um envolvendo os profissionais de saúde teve aí essa variação, dizendo que o uso da IA necessariamente não está atrelado à invasão de privacidade, né? Que a gente não pode afirmar isso. Alguns aspectos agora na perspectiva de efeitos potenciais para os pacientes e para os profissionais de saúde. Para os profissionais de saúde, eles incluíram que fornecer insights, influenciar positivamente o comportamento auxiliar na comunicação dos pacientes, esses eram pontos muito importantes aí para incluir os modelos na prática clínica, mas as preocupações tinham uma dependência excessiva, uso de modelo levando à redundância de clínicos, consequências não intencionais, às vezes, modelos afetando disparidades no cuidado, coisa que a gente fala muito aqui de fairness, né, e de bias. E aí, nessa perspectiva ainda, para os efeitos potenciais, havia ali um acordo dos profissionais de saúde e recomendação do modelo de machine learning que tinha um potencial para tranquilizar, mas tinha um desacordo quando ele era temido. Era um desacordo
quando temido, porque eles levavam implicações negativas quando os modelos não seguiam as recomendações dos profissionais de saúde. Então, quando eles eram em desacordo, eles entravam em implicações negativas, mas quando eles estavam em acordo, estavam parecendo tranquilizar todo mundo e estava tudo num mundo muito ótimo, né? E poucos estudos consideraram o efeito dos modelos de machine learning no empoderamento do paciente. Alguns profissionais de saúde expressaram que a visão de que o modelo de machine learning oferece o maior benefício quando usado pelos profissionais de saúde menos experientes, o que talvez seja interessante, porque na perspectiva de que os mais experientes necessariamente não aderem tanto por achar que sabem um pouco mais do que o modelo. E havia um forte sentimento ali também que os modelos de machine learning, talvez nessa perspectiva, deveriam estar complementando e não substituindo o paciente, não, na verdade, o profissional de saúde. E os pacientes deveriam, eles desejavam ali, tinham um desejo, né, de controlar o uso do modelo durante as consultas e desejavam, então, que apenas médicos confiáveis tivessem acesso a essas informações de risco que vinham dos dados dele. Então, concluindo, o que a gente traz é uma avaliação da percepção, né, os médicos e os profissionais de saúde, no caso, né, e os pacientes, como que eles viam esse modelo, como que eles entendiam, eles trouxeram um pouco dessas recomendações de melhoria que eu levantei para vocês, tiveram muitas percepções positivas, tanto de médicos que não necessariamente sabiam muito de machine learning, mas alguns médicos que eram mais experientes e menos experientes, mas que ainda há ressalvas, principalmente no que tange a entendimento dos pacientes sobre machine learning e dos médicos também aceitarem que o machine learning pode vir para ajudar, né? Então, acredito que da percepção do médico, eu acho que pode ser aceitável aí o uso de machine learning.